Olá, eu sou o Walter Kaltenbach, eu sou diretor e instrutor da Mastermind. Nós somos a única representante do Brasil e dos demais países da língua portuguesa que representa a Fundação Napoleão Hill. E hoje é uma alegria estar aqui no primeiro estudo de caso, na primeira aula do Robson Shiba, que é um empreendedor realmente de resultado. Para que a gente possa falar hoje sobre ele, algo extremamente importante para a gente poder focar é o tema da nossa aula. Hoje nós vamos falar especificamente sobre atitude mental positiva. E atitude é algo que a gente ou quer ou você não quer ter. E atitude nós temos que perceber o seguinte: na vida corporativa, nós temos uma seguinte hipótese de escolha. Ou nós temos resultados ou nós temos desculpas. E é impressionante como bilhões de pessoas fora da sua casa, aqui, vivem de desculpas para poder justificar os seus não resultados. E o Robson Shiba, ele tem realmente um monte de características dentro dele que faz um empreendedor de sucesso. E para que a gente possa falar, focar, nós temos que partir da seguinte premissa. Quando nós nascemos, existe uma escolha. Existe a seguinte escolha. Você tem dois envelopes. Figurativamente, a vida te dá dois envelopes. Um que é o envelope das recompensas e outro que é o envelope das penalidades. Envelope das recompensas é quando você tem o quê? Você tem um controle total da sua atitude mental. Você tem um controle total dos seus resultados. Você tem controle total daquilo que realmente você quer obter na sua vida como um todo. E o envelope das penalidades é quando a pessoa começa a falhar e não conseguir dominar especificamente ou negligencia o controle da sua mente. E esses dois envelopes é dado para qualquer uma pessoa. Qualquer pessoa, ela tem essa possibilidade de optar entre um ou optar entre outro. E o Shiba, ele optou, no início da sua vida já, em apenas um envelope, que é o envelope das recompensas. Tanto é que, se nós pegarmos e entendermos o contexto, nós temos que agora contar uma história. A década de... Vamos falar agora de uma história aí do início da década do século passado. Em 1900, existia um grande empresário chamado Andrew Carnegie. Ele foi um empresário conhecido como o maior magnata do aço. Ele detinha o poder do aço no mundo inteiro. Ele olhava para o lado, ele olhava para o outro, e ele começava a ver muitos empreendedores que tinham resultados e muitos outros empreendedores que não tinham resultado. E aquilo era um ponto de interrogação para ele. Por que algumas pessoas têm resultados e outras pessoas não têm resultados? Aí o que ele fez? Ele convidou um jovem jornalista chamado Napoleão Hill para ir para sua mansão. O Napoleão Hill, ele foi convidado pelo senhor Andrew Carnegie, como se hoje eu e você, de repente, recebesse um telegrama, por exemplo, do Bill Gates, falar que esse cara quer falar comigo. Foi mais ou menos assim. E ele foi para a mansão do senhor Andrew e o Andrew disse o seguinte: Napoleão Hill, você é um pesquisador, você é um filósofo, você é um cientista. Eu quero que você faça uma pesquisa, só que tem que ser uma pesquisa acadêmica. Que você pegue toda a população dos grandes líderes, empresários, empreendedores, profissionais liberais, que tenham resultados acima da média. E eu quero que você consiga entrevistar essas pessoas e você tenta tirar deles qual que é o âmago, qual que é a essência, qual que é as virtudes que essas pessoas têm na sua personalidade, que elas conseguem ter resultado acima da média. Só que eu não vou te pagar absolutamente nada. A única coisa que eu vou te dar é uma carta de referência. E você vai ter as portas abertas em qualquer lugar desse planeta. É como se, de repente, eu e você hoje tivesse uma carta de referência do Bill Gates. Com certeza, ou, de repente, do Barack Obama. Você teria o quê? Todas as portas abertas desse planeta. E aí o Napoleão Hill, em menos de 30 segundos, levantou a mão e falou: Sr. Andrew, eu aceito essa incumbência. E o próprio Andrew disse o seguinte, falou: Napoleão Hill, se você demorasse mais de 1 minuto para aceitar essa oportunidade, eu passaria ela para uma outra pessoa. Porque eu, como empreendedor, como empresário, já reparei que quando vem uma oportunidade, nós agarramos. Depois a gente acaba formando a nossa equipe. E essa conversa aconteceu em 1908. O Napoleão Hill, ele ficou de 1908 a 1928 fazendo essa pesquisa. Ele ficou durante 20 anos da sua vida fazendo essa pesquisa com mais de 16 mil empresários, líderes empreendedores, pessoas que tinham resultados acima da média. E aí, ao término, em 1928, ele acabou a sua pesquisa, ele começou a compilar e ele percebeu o seguinte: as pessoas de resultados, as pessoas que realmente conseguem ter resultados acima da média, em tese,
Não são pessoas que tiveram um conhecimento acima da média, não são pessoas que vieram de uma família bem constituída, em tese, não são pessoas que tiveram sorte, e muito pelo contrário, não são gênios. Um gênio a cada 1 milhão de pessoas pode nascer uma, mas nem isso significa que ela vai ter um resultado. São pessoas que têm dentro delas alguns tipos de virtudes que elas conseguem aplicar, ou de maneira consciente, sabem que tem aquela qualidade e conseguem aplicar, ou elas têm e nem percebem, mas elas conseguem aplicar. E o Napoleão Hill, ele conseguiu separar isso em 17. Aí ele parou e pensou, se essas competências geram resultado acima da média, isso tem que ser uma lei na vida de uma pessoa. Foi daí que ele publicou essa pesquisa científica em cima de um livro chamado A Lei do Triunfo, que é a maior pesquisa sobre liderança que até hoje o planeta tem notícia. E o Robson Shiba, ele tem especificamente 4 competências dentro desse livro, que hoje eu vou focar para poder falar sobre o estudo de caso dele. E dentro desse conceito, nós podemos colocar aqui o seguinte, a primeira lei do êxito que o Shiba ele teve dentro dele é o uso adequado da mente. O próprio Napoleão Hill ele diz o seguinte, se minha mente consegue imaginar, eu posso realizar. Vou pegar um exemplo. Um dia um louco chegou e falou o seguinte, por que você não pega uma máquina fotográfica e um celular e junta os dois? Alguém disse, o quê? Isso é loucura! Mas alguém um dia teve a ideia e hoje nós temos o quê? Uma máquina fotográfica e um celular no nosso bolso. Tudo que está hoje na sua casa, no seu escritório, que você olhar, primeiro veio aonde? Primeiro veio na mente de uma pessoa. Depois ela foi colocada num papel e depois ela foi materializada. E o Shiba foi interessante porque quando ele estava nos Estados Unidos, ele percebeu o seguinte, que aqui no Brasil, praticamente nós não tínhamos o quê? Nenhum tipo de alimentação em caixinha. Não existia uma comida delivery, entrega, especificamente na nossa residência. E ele teve essa ideia. E aí, a partir do momento que ele teve essa ideia, ele acabou trazendo essa ideia para o Brasil. Então a gente percebe que muitas pessoas ficam chorando os seus não resultados, mas não usam a mente a favor dela, para poder agarrar a oportunidade. Por isso que a gente pode dizer o seguinte, tem muitas pessoas que enxergam a oportunidade, mas não vê a oportunidade. Porque ao momento que a oportunidade aparece, muitas pessoas pensam, aquilo podia ter feito também. Mas teve uma primeira pessoa que conseguiu agarrar e esteve na frente de todas as outras pessoas. Ou seja, se minha mente consegue imaginar, eu posso realizar. E dentro desse conceito, a gente consegue entender o seguinte, tirar proveito do fracasso. Napoleão Hill, essa lei que ele coloca, ele deixa muito claro pelo seguinte, maturidade não se mede por quantos anos eu tenho na vida, e sim quantas experiências que eu passei na vida que eu tiro o aprendizado. Então, até que uma das definições é capacidade de adaptação perante as mudanças e conflitos para superar com tranquilidade os desafios cotidianos. É interessante que na década de 90, quando o Collor estava aqui no Brasil governando, e ele confiscou todas as poupanças, as contas correntes, o Robson Shiba ele já queria especificamente montar a Channing Box. Só que a partir do momento que ele queria montar, ele precisava de quê? De recursos. E o seu pai, que sempre foi um grande incentivador dos seus resultados, e daqui logo mais eu vou poder focar um pouquinho mais sobre o que o pai dele fez por ele perante seus resultados de empreendedores, o pai dele ia fazer o quê? Vender um imóvel para poder ajudar o Shiba a construir a primeira loja da Channing Box. Só que a partir do momento que foi tudo confiscado, o que aconteceu? Ele não pôde montar naquele exato momento a sua primeira filial. Só que muitas pessoas, no momento que surgem na vida empresarial, no empreendedorismo, um desafio, o que elas fazem? Elas param e elas dão um passo para trás, 2, 3, nunca mais dão um passo para frente. E aí, automaticamente, a gente pode dizer o seguinte, não existem pessoas que fracassam, existem pessoas que desistem. Em vez do primeiro momento, mesmo que ele não tinha o dinheiro, o que ele fez? Ele falou, eu ainda vou colocar essa ideia em prática. Por isso que o tirar proveito do fracasso, a gente entender que naquele exato momento aquilo não é possível, eu posso pensar qual é outro planejamento que eu possa fazer para que eu possa realmente superar aquele grande desafio. E aí tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, sucesso não é medido pela posição que se alcança na vida, é medido pelos obstáculos que se supera. E quando a gente fala sobre obstáculo na vida empresarial, o empresário que não sabe superar obstáculos, ele não serve para liderar. Ele não serve para realmente poder ter resultados acima da média. E dentro desse conceito, se a gente pudesse aqui, nesse exato momento, trazer uma receita de bolo, vamos dizer dessa maneira, como que a gente pode tirar proveito do fracasso? Nós podemos dizer o seguinte, primeiramente, a derrota ela é uma força destruidora apenas quando é aceita como um fracasso.
Porém, quando aceitamos como uma lição necessária, é sempre uma bênção. Qual que é a receita para nós transformarmos fracassos em sucesso? Primeiro, enfrente a derrota honestamente. Nunca, mas absolutamente nunca, falsifique o fracasso. Muitas pessoas, no momento que elas fracassam, o que elas fazem? Elas terceirizam. Eu fracassei devido ao governo, eu fracassei devido à minha família, eu fracassei devido ao meu chefe, ao meu líder. E aí as pessoas perdem a oportunidade de quê? De criar maturidade na vida. E aquilo que eu já comentei, maturidade não são os anos que eu tenho na vida, e sim as experiências que eu consegui tirar o lado positivo dela. Isso é tirar proveito do fracasso. Segundo, explore o fracasso, não desperdice, aprenda tudo o que você pode dele. Ou seja, olhe o fracasso pelo lado de fora, começa a ver quais são as alternativas que você optou naquele momento, que você podia ter optado de maneira diferente. Quais são as outras alternativas que você possa implantar a partir desse exato momento. Isso vai fazer o que com a sua mente? Vai fazer com que sua mente acredite no sucesso. E a atitude mental positiva é acreditar no sucesso. Acreditar que eu posso. E se eu posso, eu consigo. Mas muitas vezes, no momento da dificuldade na vida empresarial, grandes ideias que muitas pessoas tiveram não foram implantadas. Por quê? O que muda o mundo não são as ideias, são as ideias colocadas em prática. Só que para nós implantarmos uma ideia, muitos obstáculos, adversidades acabam aparecendo. Por isso que eu tenho que muitas vezes saber superar aqueles obstáculos, aquelas adversidades. E terceiro, nunca use o fracasso como uma desculpa para não tentar outra vez. Quantas pessoas no mundo, no primeiro desafio, ela desiste, no segundo, no terceiro, no quarto. Ou seja, o que eu tenho que entender é que eu posso até mudar o caminho, mas eu não posso mudar o foco. Isso faz com que a gente consiga potencializar os nossos resultados. Dentro disso, nós sempre podemos afirmar da seguinte forma. Você provavelmente já ouviu algo parecido com o velho ditado. O sucesso atrai sucesso, enquanto o insucesso atrai mais insucesso. Nada poderia ser mais verdadeiro, esforçar-se para o sucesso torná-lo mais capaz de alcançá-lo. Não fazer nada e aceitar o fracasso só traz mais fracasso para o seu lado. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu nasço com uma atitude mental negativa, eu acredito que nem o hard, que todo mundo deve lembrar, ó dias, ó céu, ó azar. Se eu sou hard, que a todo momento fico pensando que coisas negativas vão acontecer na minha vida, o que eu estou pedindo para o universo? Que as coisas negativas se materializem na minha vida. Agora, quando eu penso, eu sou capaz, eu posso, eu mereço, faz com que o sucesso seja atraído para a minha personalidade, para os meus resultados. O interessante é que o pai do Robson, desde pequeno, falava para ele, filho, eu acredito em você. Desde pequeno ele ouvia, filho, eu acredito em você. E desde pequena a mente dele foi programada para poder acreditar nele. E quando nós temos uma pessoa a todo momento acreditando em nós, a gente pensa, se ele acredita em mim, por que eu não vou acreditar? E quanto é importante no aspecto da liderança, porque um pai, ele é líder. Ou seja, uma mãe pode ser líder, um irmão pode ser líder. A nossa responsabilidade com as pessoas em nossa volta ela é muito ampla. Uma única palavra pode destruir o futuro de uma pessoa. Uma única palavra, um único incentivo pode potencializar um resultado de uma pessoa. Por isso que a gente tem que acreditar no nosso potencial. E a gente tem que acreditar que desafios existem para serem superados. Porque se a gente não superar, tudo aquilo que a gente um dia imaginou foi o quê? Foi apenas um sonho. Na vida empresarial, quantos empresários eles ficam sonhando? Quantos empresários vivem um sonho de não realidade? Porque realmente eles não conseguem superar as suas próprias adversidades, ou melhor, vencer a si mesmo. Por isso que Sócrates já falava na antiga Grécia, conheça-te a ti mesmo. Os grandes desafios e as grandes respostas estão dentro de nós. E dentro desse conceito, nós podemos entender o seguinte. Na nossa mente, existe o seguinte. Se você colocar a sua mente para trabalhar com uma atitude mental positiva e acreditar que o sucesso é seu direito, sua crença o guiará infalivelmente em direção a ele, qualquer que seja a sua definição de sucesso. E automaticamente nós temos o quê? Nós temos o outro lado. Se você adotar uma atitude mental negativa e preencher sua mente com pensamentos de medo e frustração, sua mente vai apenas chamar as mesmas coisas para você. Ou seja, isso conclui o que eu acabei de dizer para todos nós. E aí a gente começa a entender que o poder da atitude mental é algo extremamente importante. Por que eu digo o seguinte? A nossa mente, ela não permite o vácuo. A todo momento nós estamos pensando em alguma coisa. Só que nós temos dois tipos de opções, aquilo que eu disse dos dois envelopes.
Dois tipos de opções. Ou eu agora, nesse exato momento, eu estou pensando em coisas positivas, ou nesse exato momento eu estou pensando em coisas negativas. E por isso que, quando a gente está falando sobre a nossa mente, eu não consigo nesse exato momento pensar em coisas positivas e negativas de forma simultaneamente. Ou eu penso de maneira negativa, ou eu penso de maneira positiva. E aí está a nossa opção. Se na vida eu quero optar em só ficar pensando em coisas positivas, ou só ficar pensando em coisas negativas. E aí a gente consegue perceber o seguinte, em tese, a única coisa que o ser humano tem 100% de controle é a sua própria mente. E atitude mental positiva é uma opção. Ou eu quero ter atitude mental positiva, ou eu quero ter atitude mental negativa. Mas isso é uma escolha. Está na minha mão e na sua mão em saber qual lado que você quer estar na sua trajetória pessoal e na sua trajetória profissional. E todos os dois lados vai ter o quê? Vai ter consequência perante os seus resultados. E o Shiba, ele desde pequeno, ele tinha o quê? Ele tinha, como eu já disse, o pai que incentivava ele. Mas o interessante é que muitos podem estar pensando nesse exato momento, mas meu pai nunca me incentivou. Mas a nossa mente, ela pode ser o quê? Programada. E se ela pode ser programada, ela pode ser reprogramada. Se você não teve um pai incentivador, não teve um líder incentivador, uma mãe incentivadora, pessoas que falavam, eu acredito em você, basta você acreditar em você e reprogramar a sua mente. Mudar a atitude do seu pensamento e saber que o sucesso é merecido a você. Tanto é que muitas pessoas falam, o vizinho tem a grama mais verde, ele merece, eu não mereço. Se você acredita que ele merece e você não merece, você está certo. Agora, se você acredita que ele merece e você também merece, você também está certo. A recompensa é a alternativa, é a escolha. Está nas suas mãos dentro disso. E, para tanto, eu sempre gosto de usar esse rapaz aqui, que desde pequeno assistia muito, o desenho animado dele. E ele sempre estava correndo atrás de quem? Do Papaléguas. E todo mundo já deve ter assistido esse desenho e sempre percebeu que ele nunca pegou Papaléguas. Mas todo momento que ele não conseguia pegar Papaléguas, o que ele fazia em seguida? Ele tentava de novo. Da mesma forma? Não. Ele utilizava estratégia diferente, alternativa diferente. E como ele estava? Sempre feliz, sempre saltitante, sempre positivo, por quê? Ele sabe que no capítulo final, não sei se ainda escreveram esse capítulo final, mas no capítulo final ele vai pegar o Papaléguas. Ou seja, ele acredita nele, ele sabe que o resultado para ele é o capítulo final. Ou seja, a felicidade, nós temos que entender que muitas pessoas só são felizes quando chegam lá. E tem pessoas que são felizes no caminho. Isso é uma opção na vida empresarial. Isso é uma opção na vida pessoal. Aonde eu quero enxergar a felicidade? Lá ou aqui? E as pessoas que enxergam a felicidade no momento presente, elas têm o quê? Elas têm atitude mental positiva. Porque elas sabem que o que elas estão fazendo naquele exato momento é a coisa certa para poder obter o quê? Poder obter resultado no futuro. E a única forma para eu ter certeza, para poder obter o resultado do futuro, é fazendo a coisa certa neste exato momento. E tem muitas pessoas que não sabem fazer a coisa certa nesse exato momento e se perdem, porque não sabem para onde elas vão. Por isso que a gente pode citar o seguinte: a terceira lei do êxito, do Napoleão Hill, é o objetivo principal bem definido. Quando a gente fala sobre o objetivo principal bem definido, eu sempre gosto de utilizar o seguinte, uma analogia, até que nós colocamos nesse slide. Para nós materializarmos uma ideia e ter um propósito definido, como analogia, podemos utilizar um trem, onde o objetivo de caminho e parada do mesmo determina quem fica, entra ou sai do trem. Nós sempre precisamos de quê? Construir equipe, ter pessoas em nossa volta, porque dificilmente você vai encontrar alguém na história da humanidade que teve resultado sozinho. Chegou no topo e permaneceu no topo. Muitas pessoas falam, chegar no topo pode ser fácil, mas permanecer no topo pode ser muito difícil. E quando nós temos um objetivo principal bem definido, faz com que eu saiba exatamente o que eu preciso fazer naquele exato momento. De que forma que eu preciso fazer e como que eu vou fazer aquilo. E isto faz com que eu tenha o quê? Eu tenho entusiasmo. O entusiasmo, ela é o quê? É a energia do sucesso. O entusiasmo, ele vem do quê? Ele vem dos gregos. Os gregos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses. E na antiga Grécia, aquela pessoa que tinha entusiasmo, falavam que a deusa do entusiasmo estava dentro daquela pessoa. Como existia uma deusa dentro daquela pessoa, ela era uma pessoa inusitada. Até hoje, no mundo contemporâneo, a gente vê pessoas com entusiasmo, que são pessoas que se destacam no meio de uma multidão.
E quando a gente sabe que a gente tem um entusiasmo, por que a gente tem entusiasmo? Porque a gente sabe que a gente está onde? A gente está no caminho correto. A gente está andando no trilho correto. E o objetivo principal bem definido faz com que eu saiba exatamente para onde eu vou chegar, e aí eu determino quais são os caminhos que eu vou estar trilhando. Por quê? Porque a gente pode utilizar o seguinte. Em 1992, o Robson Shiba, o que ele fez? Ele acreditava nele. Ele acreditava nele e o pai, como sempre, acreditava nele. Mas o que ele fez? O pai acreditou tanto no objetivo principal bem definido do filho, quanto ele teve a ideia lá nos Estados Unidos de trazer uma comida chinesa aqui para o Brasil, que o pai, o que ele fez? Ele acabou vendendo o apartamento dele para poder ajudar o Shiba a construir a primeira loja. E o próprio Shiba dentista. Ele vendeu 2 consultórios para também poder pegar esse dinheiro e poder construir a sua primeira franquia ou a sua primeira loja da China Box. E o interessante é o seguinte, que quando ele abriu essa primeira loja, o que ele fez? Ele mesmo pegou os panfletos e ele mesmo distribuía os panfletos ao redor desta filial. E durante um bom período de tempo, ele num raio de 7 quilômetros lá da filial, ele ficava distribuindo os panfletos, tanto é que num período muito pequeno ele perdeu o quê? Perdeu quase 20 quilos. Uau! 20 quilos? Perdeu por quê? Porque muitos empresários, muitos líderes querem ter resultado no ar-condicionado, querem ter resultados na sorte, querem ter resultados do nada. Isso não existe. Para nós termos resultado, nós temos que transpirar. Nós temos que inspirar. Se eu acredito naquela visão, se eu acredito naquele objetivo, eu tenho que partir o quê? Eu tenho que partir para a ação. Por isso que, mais uma vez, eu vou deixar muito claro. O que muda o mundo não são as ideias. São as ideias colocadas em prática. Não adiantava o Shiba ter uma ideia nos Estados Unidos e não implantar essa ideia no Brasil. Seria apenas mais uma ideia, apenas mais um sonho, entre várias outras pessoas que tiveram muitos sonhos e não implantaram essa ideia no Brasil. E, para tanto, vamos ver agora um vídeo dele, que ele fala especificamente sobre esse tópico, sobre atitude mental positiva. Ter me inspirado no meu avô, no meu pai e ter acreditado que o negócio China Box, o negócio do Gendai iria dar certo. Esse foi o maior acerto, eu ter acreditado realmente nos projetos. Desde lá em 1992, quando eu decidi alugar o imóvel, assinar o contrato de locação. Acho que esse foi o meu maior acerto. Ou seja, que diferença que faz quando a pessoa acredita nela e tem pessoas que também acreditam nela. E o Shiba realmente, ele sempre acreditou nele, como eu já disse. E ele teve uma família que acreditava nele. Mas aquilo que eu já citei, eu quero citar mais uma vez porque é um tópico extremamente importante. Você tem na sua volta pessoas que não acreditam em você, talvez você vai acreditar nelas. Primeiramente, você precisa o quê? Acreditar em você. E depois, você tem que fazer o quê? Com aquela visão que eu tive, com aquele objetivo principal bem definido do que eu tracei, eu tenho que, no segundo momento, traçar o quê? Conseguir criar as minhas alianças, que é a 4ª lei do êxito do Napoleão Hill, que é a aliança de mentes, que é chamada de Mastermind. O que é uma aliança de mentes chamada Mastermind? É o princípio com a qual você pode atingir num ano aquilo que a maior parte das pessoas nunca atingirá em toda a sua vida. Por isso que você não depende apenas dos seus esforços pessoais para ser bem-sucedido. Nós dependemos dos outros para que a gente também possa ter o quê? Ter resultados acima da média e permanecer no topo. Tanto é que a aliança de mentes, nós temos que participar e entender agora alguns conceitos, algumas histórias que tivemos na humanidade. Quando a gente fala sobre essas histórias, eu posso trazer aqui 2 exemplos. Ninguém jamais alcançou o grande sucesso em qualquer coisa sem aplicar o princípio de aliança de mentes. Jesus Cristo, ele conseguiu implantar a religião cristã de mais de 2.000 anos que está aqui no planeta. Não foi de forma sozinha. Ele conseguiu, junto com 12 apóstolos, divulgar essa crença, essa visão. O próprio Gandhi, quando ele queria libertar os indianos da escravidão, ele acreditava naquilo. Ele sabia que aquilo era possível, mas em nenhum momento ele pensou, eu vou fazer isso sozinho. Como ele tinha um objetivo muito bem definido, o que ele fez? Ele fez com que outras pessoas pudessem estar do lado dele e com isso ele gerasse o quê? Gerasse força. E ele conseguiu libertar os indianos
da escravidão, podemos chamar dessa forma, sem dar um único tiro, sem realmente matar absolutamente ninguém, porque ele era convicto, ele acreditava que ele podia, ele tinha atitude mental positiva. E aí a gente consegue definir da seguinte forma: nenhuma mente é completa em si mesmo. Nós temos aqui o olho que tudo vê, a inteligência infinita, o grande arquiteto do universo, e nós temos que entender o seguinte: nós fazemos parte de um todo. E quando eu tenho uma visão, quando eu transformo essa visão no papel, eu transformo ela num planejamento, e eu tenho um objetivo principal bem definido, claro, eu tenho que entender o seguinte: eu não sou especialista em todas as coisas desse mundo. Tanto eu como você. Se a gente hoje falar, será que se eu estudar a minha área profissional, um dia eu vou ter 100% de conhecimento de toda a minha área profissional? A resposta é negativa. Jamais nós vamos conseguir conhecer tudo da nossa área profissional. Só que nós temos que partir da seguinte essência. Quando nós falamos sobre competência, nós temos que definir a competência em 3 alicerces. O que é uma pessoa competente? É uma pessoa que tem conhecimento. O próprio Aurélio define conhecimento como o quê? Ato ou efeito de conhecer. Notícia, informação, instrução, estudo. Ou a pessoa é competente também porque ela tem uma habilidade. O que é uma habilidade? Aptidão para algo, destreza adquirida através de treinamento ou repetição. Ou ela tem o quê? Uma atitude, que é o modo de proceder ou agir, maneira, comportamento e ou procedimento. Ou seja, a partir do momento que o Giba ele implantou a ideia, o que ele precisou fazer? Ele acreditava tanto na ideia dele que ele conseguiu um amigo para criar a logotipia do China Box, ele conseguiu um outro amigo para poder criar todo o projeto das lojas, conseguiu um outro amigo que era especialista em arte culinária para poder ajudar junto com ele, conseguiu realmente o pai para poder ajudá-lo financeiramente junto com o dinheiro que ele já tinha para poder financiar todo o projeto. Então repara que o sucesso nós não adquirimos de forma sozinha. Se uma pessoa desse planeta não gostar de ser humano, não gostar de aglutinar pessoas, dificilmente ele vai ter resultado. E muitos empresários, muitos executivos, muitas vezes, estão tão preocupados com o resultado que esquece de olhar para os lados e perceber as pessoas. E se eu não percebo as pessoas, eu não sinto o quê? A essência humana. E para ter resultado, nós precisamos de pessoas em nossa volta. Precisamos de pessoas realmente convictas em cima daquele no nosso propósito. E com isso, a gente consegue ter muito mais resultado. E dentro desse conceito, a gente pode afirmar o seguinte: todas as mentes verdadeiramente grandes foram reforçadas através do contato com outras pessoas que lhes permitiram crescer, expandir e chegar no seu objetivo principal bem definido. Se você é uma pessoa que está em busca dos seus sonhos, se você é uma pessoa que está sempre olhando para os lados, na dúvida se você está no caminho certo ou não, se você é uma pessoa que muitas vezes olha para dentro de si e tem o quê? Uma atitude mental negativa, porque você não teve pais, não teve amigos, não teve outras pessoas para poder te incentivar, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte: que eu acredito em você. O meu sucesso.com acredita em você. Se você está investindo a coisa mais preciosa da nossa vida, que é o tempo, para poder pegar cases de sucesso de outra pessoa, significa que você já faz parte do grupo das pessoas de resultados. E eu tenho certeza que no futuro a gente vai se encontrar no topo. Meu hiper obrigado por essa oportunidade e um grande abraço para todos.